Bom, meus queridos, nós vamos iniciar agora a palavra. Vamos passar logo para esse momento extraordinário. Mais uma vez eu digo, pegue a sua Bíblia, amém? Pegue a sua Bíblia, esteja com ela nas suas mãos. Vamos juntos nesse momento. E eu quero começar convidando você a orar. Eu quero convidar você a orar essa noite. Se você não fez isso ainda, é uma ótima oportunidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado aqui nesse momento. Que a sua palavra seja exaltada nesse lugar, que somente o Senhor receba a glória. Que nós tenhamos sempre, Pai, a consciência de que é o Teu Espírito que nos guia em triunfo. Então, nós pedimos, Pai, encarecidamente que o Senhor nos guie em triunfo naquilo que vamos falar, naquilo que vamos ouvir, para que a gente consiga absorver o Seu conhecimento e então colocá-lo em prática, em nome de Jesus. Seja exaltado em nosso meio, seja engrandecido, porque somente Tu és digno de louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então falo novamente, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos os versículos que foram citados aqui, vamos desfrutar juntos desse momento em que a palavra de Deus vai nos alcançar, e eu tenho certeza que ela vai. Eu postei recentemente um vídeo no TikTok falando a respeito de como Deus não está no controle do mundo e isso gerou uma certa polêmica. Algumas pessoas comentaram no vídeo revoltadas, dizendo: como pode você dizer que Deus não está no controle do mundo? Que absurdo, nosso Deus está acima de tudo, nosso Deus é o único Deus. E houve uma irmã inclusive reclamando, dizendo que eu falei que algumas pessoas estão no controle de suas vidas e que não Deus está no controle, e ela disse um absurdo um negócio desse. Como pode uma pessoa dizer isso? E houve essas reclamações no TikTok. E como nós acabamos recentemente o nosso estudo sobre intercessão, sobre oração, sobre algumas coisas sobre intercessão, eu quero adentrar em um outro tema que está extremamente relacionado à nossa vida de fé e como nós podemos viver uma vida de fé, de fato, mas que para isso nós precisamos colocar essa base. E essa base é fundamental para que nós possamos compreender como de fato o mundo funciona. Então, o título da ministração, se há a possibilidade de colocar um título, é: O Senhor é Deus dos deuses e o mundo é dos homens. Porque agora, a partir de agora, nós vamos começar um estudo que, como eu já falei, creio que Deus vai nos ajudar para terminarmos em menos de uma hora. Por favor, me ajuda, Rafael, no meu tempo. E essa ministração vai mostrar para nós como há vários deuses no mundo governando o mundo e como o nosso Deus não é responsável pelas coisas que acontecem aqui na Terra. Atente para isso. Então vamos começar, evidentemente, através do Salmo 95. E eu quero convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 95, no versículo 3. Diz assim a minha Bíblia: Porque o Senhor é Deus grandioso, e Ele é Rei grandioso sobre todos os deuses. É isso que está escrito aqui em Salmo 95, versículo 3. O nosso Deus, o Senhor, Jeová, é Deus grandioso e Rei sobre todos os deuses. Então ele coloca o nosso Deus numa posição de Senhor e Rei de vários outros deuses, certo? É isso que está escrito aqui, Salmo 95, versículo 3. O que a gente entende aqui? Entende que há uma multidão de seres espirituais que se intitulam deuses, que durante toda a história da humanidade foram chamados de deuses por várias outras pessoas, e que nós conhecemos a história de um deles, que eu não vou citar aqui porque já é uma história bem conhecida, a gente tem isso em Ezequiel, em Isaías, a respeito de Lúcifer, que, sendo um querubim de Deus, sendo um anjo de Deus, quis ser igual a Deus, quis colocar o seu trono no mesmo lugar do trono de Deus, rebelou-se e foi derrubado dos céus, foi expulso do céu. Então, quem é o chefe que a gente considera o chefe? É Lúcifer, que hoje a gente não chama mais de Lúcifer, a gente chama de diabo e Satanás, embora o nome propriamente dito seja apenas um título, e isso não importa. Não é importante aqui para o nosso estudo hoje. O que importa é a gente compreender que o nosso Deus, apesar de ter essa miríade de seres espirituais, apesar de ter vários que se intitulam deuses, nosso Deus, ele é o rei de todos eles. Ele é o supremo soberano maior de todos e não há outro igual.
não há um outro igual. Não é assim o louvor? E não há outro igual. Acho que eu estou errando a letra, mas é mais ou menos por aí. E outro igual não há. Olha só, como é que eu ia esquecer? Qual o nome daquela irmã, da irmã que canta essa música? Lauriette, irmã Lauriette. E outro igual não há. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos voltar para a pregação. Então, toda a história da humanidade, houveram vários seres espirituais que se intitularam deuses. E a gente até hoje tem, na nossa cultura brasileira, algumas religiões que têm deuses diferentes do nosso Deus. Você pode dizer para mim, mas tudo é Deus, o Deus é um só. E eu digo, não, isso não é verdade, Deus não é um só. Guarde isso no seu coração. Existem vários deuses diferentes, melhor dizendo, existem vários seres espirituais nesse mundo que se auto-intitulam deuses. Inclusive hoje, no nosso país, existem religiões que adoram outro que não é o nosso Deus, Senhor, nosso Senhor Jeová, Pai do Jesus Cristo. E guarde isso no seu coração também, o nome dele é Jeová, tá? Se chegar um outro nome, não é o seu Deus, preste atenção nisso. Porque muitas vezes as pessoas, pela cultura, são levadas a dizer, não, Deus é um só. Tá adorando Deus, Deus é um só. Não, não é. Pessoas adoram deuses diferentes do seu Deus. Se você é cristão, se você se intitula seguidor de Jesus Cristo, o seu Deus tem o nome de Jeová. Se tem um Deus com nome diferente, que faz alguma coisa diferente, esse não é o seu Deus. Então não seja enganado por eles. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vamos abrir lá. 2 Coríntios 11, verso 14. Diz assim: vou ler do 13 para ficar melhor de entender. Os falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Guardou isso? O próprio diabo finge ser Deus. Eu botei esse versículo aqui para a gente refletir uma coisa. Veja, se nós dizemos que só há um Deus no mundo, que é o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, e agora a gente tem, essa palavra é importante, o único Deus verdadeiro. Se ele é o único Deus verdadeiro, os outros são o quê? Eu digo agora, ousadamente e de forma pública, eu digo que todo aquele outro que se intitula Deus é um demônio fingindo alguma coisa. Durante toda a história da humanidade, você teve várias religiões com vários deuses diferentes. Você teve manifestação de deuses na Terra. Você teve manifestação de seres espirituais falando com pessoas, fazendo coisas mudarem na Terra, usando pessoas em profecias e em operação de milagres e maravilhas. Mas o nosso versículo de nossa Bíblia é muito claro em dizer que esses que fazem tais coisas são falsos apóstolos, são falsos pregadores da palavra, são falsos profetas, usados por Satanás se fingindo ser um anjo de luz. Usados por Satanás, transmutado em um anjo de Deus, ou, no caso, como eles sempre fizeram, deuses. Então, a palavra é clara. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 5, eu quero te levar lá para a gente ler isso, porque isso arremata a questão. Diz assim: ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e em quem nós estamos. E há também um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Volto a repetir. O nosso Deus não é o único ser espiritual que está agindo na Terra. O nosso Deus, ele é o principal, é o mais poderoso, é o grande Senhor Jeová. Mas existe uma multidão de seres espirituais se fazendo passar por deuses até o dia de hoje. E como diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, e como disse em 2 Coríntios capítulo 11, o próprio diabo finge ser um anjo de luz, finge ser um Deus, e se auto-intitula Deus. E embora exista uma multidão daquilo que se chama Deus, só há um verdadeiro, o nosso Deus,
o nosso Jeová e o nosso Jesus. Amém? Guarde isso no seu coração e guarde isso na sua vida. Porque só o nosso Deus é Deus verdadeiro e só o nosso Deus é o Deus poderoso. Isso quer dizer que o nosso Deus está acima de todos os outros. E quando você para assim para pensar no Egito, o que aconteceu no Egito não foi coincidência. Quando o povo de Israel quis sair do Egito e que o faraó ficava com o coração fechado sem deixá-lo sair, sem deixar eles irem embora, não foi sem propósito que aquilo aconteceu. Como o próprio Senhor diz, eu endureci o coração de Faraó para que eles não deixem você sair. Qual o propósito? Êxodo, capítulo 12. Abra aí sua Bíblia agora em Êxodo. Tá com sua Bíblia na mão? Tá com sua Bíblia na mão? Tá com sua Bíblia na mão? Com sua Bíblia de papel? Eu espero que sim. Êxodo 12, no versículo 12, o nosso Senhor fala o que acontece no final das 10 pragas do Egito. Ele diz: eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Olha, guarda esse final desse versículo. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou Jeová. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Deus! Aleluia! Ele é Jeová. Sobre todos os outros deuses ele executa juízo. Sobre todo aquele outro ser espiritual que se diz ser algo, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é o único verdadeiro. O nosso Deus é o único digno de adoração. Romanos 1. Vamos lá em Romanos 1. Abra aí sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 21. Tem a passagem que Paulo fala a respeito de como os homens abandonaram Deus, mesmo que toda a criação mostrasse quem era Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças a Ele. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eles, os homens idólatras, se diziam sábios, mas tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, que é o nosso Deus, em semelhança da imagem de um homem corruptível, como fizeram os gregos, como fizeram os egípcios, como fizeram várias religiões politeístas que adoram imagens, e de aves, de quadrúpedes, de répteis, por isso também Deus. Aí continua falando mais esse assunto agora, vamos terminar no 23. Que o homem, sabendo quem Deus era através da criação, resolveu adorar as imagens naturais e criou para si deuses que eram bois, cavalos, vacas, aves ou outras pessoas. Então toda vez que você vê idolatria, você saiba, Satanás está envolvido com isso. Toda vez que você vê alguém cantando para uma estátua, saiba que é o diabo que está envolvido com isso. Infelizmente. Guarde isso no seu coração e receba com todo amor. Toda vez que você vê alguém cantando ou orando ou entregando comida para uma estátua, saiba que isso não vem de Deus. Isso não é culto a Deus, isso é idolatria. E é o diabo que está por trás disso. Dura essa palavra. Muito dura, mas é o que está escrito na minha Bíblia. E se alguém quer discordar de mim, me mostre na Bíblia, em algum lugar, dizendo que você pode fazer isso e se chamar cristão. Se você quiser ser de outra religião, você pode. Você é livre, fica à vontade. Mas se você é cristão, você tem que ir pelo que a palavra de Deus diz. E tem um salmo que fala que existem deuses que não são deuses, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que as pessoas oferecem comida, mas eles não comem, que eles não podem sentir cheiro. Então, do que adianta? Que Deus é esse? Então, o nosso Deus, ele é o único digno de adoração e é o único digno de receber o nosso louvor. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus. É bom quando tem gente dando glória. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Se você ama a Deus, dê um glória a Deus aí. Deixa aí nos comentários um glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos agora aprender. Eu escrevi a nossa mensagem de hoje, o esboço, enquanto o Rafael arrumava a iluminação. Deu tempo de escrever ela toda. E, certo, então vemos agora que de fato há no mundo vários deuses, mas apenas o nosso Deus é digno de louvor e o nosso Deus é o verdadeiro Deus, porque todos os outros são falsos deuses. Amém? Amém. Amém. Agora, quem é o nosso Deus? O nosso Jeová, como ele é? Há por todos os lugares por todas as pessoas, todos dizem isso. É compreensível porque dizem isso, mas todas as pessoas dizem que
Deus pode fazer todas as coisas. Todo mundo abre a boca e diz, nada é impossível para Deus. Você já disse isso? Você já disse isso? Você já disse isso? Nada é impossível para Deus. Lucas 1,37, se não me engano, está escrito assim, pois nada é impossível para Deus, não é? Não é isso que está escrito lá? Pois bem, se eu te disser que esse versículo foi traduzido de forma errada, você acreditaria em mim? Se você for pegar a sua Bíblia no grego, ou se você pegar um dicionário de grego, você pegar a Bíblia e você ler lá, Lucas 1,37, não está escrito lá que para Deus não há impossíveis, que nada é impossível para Deus. O que está escrito lá, em Lucas 1,37, é que para Deus não falta poder em nenhuma de suas promessas, ou nenhuma de suas palavras. Essa versão é melhor. Para Deus não falta poder em nenhuma de suas palavras. É isso que está escrito lá. Para ficar mais fácil de entender, o tradutor colocou nada é impossível para Deus, o que é um paradoxo, porque a própria Bíblia diz que existem coisas impossíveis para o nosso Deus. Então, peraí, vamos lá, devagar. Nosso Deus é todo poderoso, não é? Onipotente, ele pode todas as coisas, não é? Sim. Mas ele vai fazer todas as coisas? Não. Porque há algumas impossibilidades para Deus, embora ele tenha poder para fazer tudo, embora ele seja o mais poderoso do universo, criador do céu e da terra, né? Quem é ele, para a gente dizer que ele tem limitação de poder, todavia ainda assim ele não vai fazer algumas coisas, porque ele não pode fazer. E eu dei essa pausa dramática para você refletir, como assim tem coisa impossível para Deus? Sim, abra comigo em sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, vamos que eu vou te mostrar na Bíblia que é impossível Deus fazer uma coisa, por mais que ele pense em fazer, ele não vai fazer. Querer, ele não vai querer, não. Por mais que você queira que ele faça, ele não vai fazer. Hebreus 6, verso 18. Porque por duas coisas imutáveis, ele vai falando um discurso muito grande, e no meio do discurso ele vai deixar essa verdade para nós. Nas quais é impossível que Deus minta. E ele continua o discurso dele. Tenhamos firme consolação, mas eu quero pegar para você somente esse parêntese que Paulo deixa aí. É impossível que Deus minta. É impossível para nosso Deus falar mentiras. É impossível nosso Deus lançar uma palavra e ela não ser verdade. Então nós temos aqui claramente no caráter de Deus que ele não é um mentiroso. Porque até mesmo em Números ele vai dizer isso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele falado, não vai ele cumprir o que ele disse? Então entenda, por que eu estou falando isso agora? Nós falamos que Deus é o nosso Deus, mas que existe no mundo vários falsos deuses, lembra? Falamos isso agora há pouco. E nós vemos esses deuses falsos espalhados pelo mundo, contando mentiras e fazendo o que querem, e ficamos às vezes pensando, por que Deus não intervém logo e acaba logo com essa bagunça? Por que Deus não já prende logo o diabo e bota ele logo no inferno trancado de uma vez e deixa ele solto aí? Porque o nosso Deus não mente. E uma vez que o nosso Deus promete alguma coisa para nós, ele vai cumprir. Números 23, 19 é justamente isso. Tendo eu dito alguma coisa, eu cumprirei. Romanos, no capítulo 11, verso 29, vai dizer que os dons, os presentes e o chamado de Deus são irrevogáveis. Em outras versões diz, são sem arrependimento. Ou seja, o que Deus te dá, ele não vai tomar de você. Se Deus fez uma promessa para você incondicional, ou seja, uma promessa que não dependia de você fazer nada para você receber, ele vai te dar. Por mais que você não seja merecedor, por mais que você seja um pecador, por mais que você seja um miserável, se Deus falou para você, diretamente para você, dizendo que ia fazer isso por você, ele vai fazer. Amém? Porque os dons, os presentes e o chamado de Deus são irrevogáveis. Às vezes a gente canta conforme Jó falou, embora Jó não tivesse um conhecimento claro de quem era Deus. A gente canta, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é? E Jó falou isso, e tem uma música. Mas o próprio Jó depois, no final do seu discurso, no final do livro, ele vai e diz, eu falava como um louco de coisas que eu não sabia. Você já parou para ler a Bíblia toda? Você pode pegar um versículo e dizer isso é uma verdade absoluta, mas se você não comparar ele com tudo aquilo que está escrito na Bíblia, isso não pode ser uma verdade absoluta. Porque Jó disse algo a respeito de Deus, sendo que ele não conhecia de fato quem era Deus. Ele não conhecia o caráter de Deus. Mas nós hoje, pela palavra e pelo novo evangelho, melhor dizendo, pelo evangelho
que foi revelado por Cristo, nós podemos saber qual é o caráter de Deus. Nada que Deus dá, Ele toma. Guarde isso no seu coração. Nada que Deus te dá, Ele vai tomar de volta, porque os presentes de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Então vimos que Deus não pode mentir. Vimos que Deus não pode deixar de cumprir sua palavra. Vemos que aquilo que Deus nos dá, Ele não vai tomar. Então, qual é a questão disso tudo no mundo? E agora sim a gente vai entrar na nossa pregação. Quanto tempo tem, Rafael? Não gravou não, né? Amém. Agora, 17 minutos apenas, então a gente tem muito tempo, vamos lá. Glória a Deus, a gente vai conseguir terminar em menos de 1 hora. Se Deus te dá alguma coisa, como já vimos pela palavra, não é Ele que vai roubar essa coisa. Se Deus te deu um presente, não é Ele que vai tomar esse presente. Por mais que você se torne não merecedor daquilo que Ele te deu, você faça alguma coisa e Ele diga, rapaz, Vitor era tão fiel e agora está infiel. Todavia, ainda que o Vitor seja infiel, Deus permanece fiel. Amém? Então Deus fez uma coisa extraordinária pelo ser humano e Ele não volta atrás. Ele disse que ia fazer e Ele fez e Ele não volta atrás. Então no Salmo capítulo 115, verso 16, eu quero te convidar a ir lá. Salmo 115, 16. Agora vem a questão. Se Deus criou o mundo, por que o mundo é essa bagunça? Você já parou para se perguntar isso? Se o mundo é desse jeito, por que tem tanto sofrimento no mundo? E aí, às vezes, isso é o discurso de muitos ateus para dizerem que não acreditam no Deus, porque o mundo é dessa bagunça. E, de fato, quando eu era ateu, eu pensava justamente isso. Todo mundo vem me dizer que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, um Deus de amor. E por que o mundo tá essa bagunça? Então ele talvez não seja tão poderoso assim. Mas aí eu entendi um dia, isso que está escrito aqui no Salmo 115, verso 16. Leia comigo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você é filho de homem, você nasceu de ser humano aqui na terra, então a terra lhe pertence. Lá em Gênesis capítulo 2, e vamos ler também esse versículo, olha o que Deus fala para Adão. Gênesis 2, ou é 1? É 1. Gênesis 1, verso 29. Disse Deus, 28, formou o homem e ele disse, frutifiquem e multipliquem-se, encham a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo animal que se move. Então Deus deu uma ordem clara para Adão e para Eva. Disse para eles, vocês dois, a terra pertence a vocês. Cabe a vocês sujeitar a terra e dominar a terra. Ou seja, governar a terra. A terra pertence aos homens. O céu, Deus o tem para si. Mas a terra Ele deu para os homens. Guarde isso no seu coração. O chão que você pisa pertence a você. A terra que você anda pertence a você. E guarde isso com firmeza, porque no próximo programa a gente vai falar mais sobre isso. Para hoje vamos ficar com essa informação. Deus deu a terra para humanos. E os humanos são donos da terra, não são? Era para ser. Porém, o que acontece? Logo em Gênesis também. Adão resolve não dar ouvidos a Deus e dar ouvidos a Satanás. E aí o que acontece? Vamos lá em Lucas, no capítulo 4 de Lucas. Quando o diabo vem falar com Jesus, tentar Jesus no deserto, é uma coisa que é uma passagem que todos nós conhecemos, mas Lucas, capítulo 4, verso 6. Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer nem beber, o diabo chega lá e começa a falar um monte de coisa para ele, né? Se você é filho do homem, se você é filho de Deus, faça que essas pedras virem pão e coma. E aí ele no verso 6, no verso 5 diz assim, o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou a ele num momento todos os reinos do mundo. Ou seja, todos os reinos, todos os países do mundo, o diabo mostrou para Jesus, assim, num relance. Está aqui o mundo inteiro. E aí o versículo 6, o diabo diz, eu te darei a ti todo este poder
e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Mas se você me adorar, vai ser tudo isso seu. Veja, o diabo é o pai da mentira, não é? Ele mente desde o começo. Mas ele não teria condições de mentir para Jesus, teria? Se o diabo contasse uma mentira para Jesus, você não acha que Jesus saberia que aquilo ali era uma mentira? Saberia. Ele não teria como mentir para Jesus, porque o diabo não tem como mentir para Deus e não tem como mentir para o Messias. Ele mente para a gente até hoje, porque a gente não sabe de todas as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Então o diabo diz aqui: todos estes reinos me foram dados, mas se você me adorar, eu dou eles para vocês, porque eu posso dar a quem eu quero. Isso fala muita coisa a respeito da condição do mundo hoje, né? De como o mundo é governado. Isso fala muito a respeito de como o mundo é gerido, de como o mundo funciona, porque todos os reinos da terra pertencem ao diabo. E ele dá a quem ele quer. E ele diz: se você me adorar, eu te dou isso aqui, porque me foi entregue. E aí a gente leu agora há pouco no Salmo 115, em Gênesis, que o homem recebeu de presente de Deus, recebeu um presente de Deus que foi a terra. E agora a gente está vendo o diabo dizendo que a terra pertence a ele. Peraí, o que aconteceu? Como aconteceu isso? Bom, para explicar, nós temos alguns versículos que trazem uma revelação a respeito do que aconteceu com Adão. E eu quero mostrar para você Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 16. Há uma explicação de como que a terra saiu da mão do homem e foi parar na mão do diabo. Tá abrindo comigo aí na sua Bíblia? Romanos 6,16. Não sabem vocês que a quem você se apresentar para ser servo, para obedecer, você se torna servo daquele a quem você obedece? E ele diz: se você for servo do pecado, você vai obedecer para a morte, e se for da justiça, para a vida. Então, Romanos 6,16. A quem você se apresenta por servo para obedecer, você se torna servo desta pessoa. Não é? A gente hoje em dia não tem muita clareza a respeito do que era um pacto de escravidão, porque a gente, no Brasil, viveu um tipo diferente de escravidão daquele que era no tempo de Jesus e no tempo de toda a humanidade antes do período mercantilista. Aula de história. A partir do século XVI, com o mercantilismo, com as grandes navegações e com a expansão dos mercados, o sistema capitalista começou a surgir na Europa, e aí a escravidão muda de característica. O homem que era um escravo torna-se agora uma mercadoria, coisa que até então, embora fosse vendável, ele não tinha a mesma relação que antes. Então o que acontecia aqui no período de Jesus e de toda a história da humanidade? Uma pessoa que tivesse dívidas poderia se vender como escravo até a dívida ser paga. Uma pessoa que conquistasse uma cidade poderia pegar algumas pessoas lá para serem seus escravos, porque foram derrotados. Só que se eu fosse uma pessoa livre, que tivesse terras e me entregasse como escravo, tudo que era meu tornava-se do meu dono, do meu senhor. E aqui esse versículo fala justamente uma coisa importante. Aquele que você decide obedecer, esse vai se tornar o seu senhor. O homem, Adão, tinha uma escolha clara: obedecer a Deus, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida. E ele escolhe dar ouvidos para o diabo, para aquilo que o diabo falou para Eva e que Eva passou para ele, chamando Deus de mentiroso, coisa que Deus não é, e ele decidiu comer do fruto justamente que ele não podia comer. Ele resolveu dar ouvidos ao diabo e obedecer ao diabo. Nisso, ele entregou tudo o que ele tinha para o diabo. E é por isso que é importante, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é importante. Nessa transição, foi que o homem entregou para Satanás o seu direito de dominar a terra. Lembra, Salmo 115, a terra pertence aos homens, os céus são de Deus, mas a terra foi dada aos homens. Gênesis 1, verso 28, Deus diz: domine a terra, sujeite a terra, uma ordem direta para Adão. Gênesis 2, o Adão faz o quê? Obedece o diabo. Quando ele obedece o diabo, toda a terra é dada para o diabo. E o diabo chega para Jesus, em Lucas capítulo 4, e diz: esses reinos todos me pertencem,
porque me foi entregue. E se você me adorar, eu dou para você porque eu dou para quem eu quero, porque de fato é dele. Então o homem se tornou escravo do diabo. O homem se tornou escravo do pecado. E tudo que o homem tem agora, até Jesus morrer na cruz, era do diabo. E é por isso que até hoje, quem governa a terra? Até hoje, quem governa a terra? É Deus que governa a terra? É o humano que governa a terra? Quem governa a terra hoje é o diabo. O Deus deste século se chama Satanás. Aquele que domina sobre toda a terra e mar é o diabo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas eu quero falar sobre uma coisa importantíssima antes disso. Importantíssima, por quê? Quem você é? Quem você é na Terra, nesse jogo cósmico, toda essa estrutura cósmica, quem você é? Você é servo do diabo ou você é servo de Deus? Você é servo de quem, Rafael? Servo de Deus. Oh, glória! Ele é servo de Deus. A salvação que foi conquistada por Jesus na cruz, ela traz uma palavra interessantíssima daquilo que devemos fazer. Ela envolve você se entregar para Jesus, para que Ele seja o seu dono, para que Ele seja o seu Senhor, para que o poderio de Satanás seja retirado de você e você tenha um novo mestre, um novo Senhor, um novo dono. Em grego a palavra é Kyrios, que quer dizer literalmente o dono de um escravo. É por isso que tem na Bíblia a carta de Filemon. Se você ler lá, a gente às vezes se pergunta, puxa, a carta de Filemon, uma carta tão pequena, tão pessoal, que Paulo manda para um rapaz pedindo, por favor, liberte o seu escravo. E ela fala justamente do senhorio de Jesus em nossas vidas. Porque embora Romanos 10, no versículo 9, vamos lá, que é um versículo poderoso sobre salvação, ele diz assim, se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, como Kyrios, e no teu coração você crer que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você vai ser salvo. Por quê? Você com o coração crê que Jesus é Filho de Deus e que ele ressuscitou para te dar uma vida nova. Mas também com a boca você vai falar, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu dono. E aí você sai do domínio do diabo e passa para o domínio de Deus. E eu tenho bem grande certeza que é muito melhor você ser um servo de Deus do que ser um servo do diabo. E Filemon fala justamente sobre isso, que embora Onésimo fosse um escravo que pertencesse a Filemon, ele tinha total liberdade, dada por Filemon, para ter uma vida conforme ele quisesse, servindo a Deus, servindo a Paulo, buscando a vontade de Deus. Então você hoje, mesmo sendo escravo de Jesus, você tem uma liberdade extraordinária que nenhum outro dono daria para seu escravo. Muito menos o diabo. Então o diabo se transmuta em anjo de luz para que os seus servos continuem sendo servos através do espírito de engano. Então ele vai até mesmo algumas vezes falar de Jesus. Existe uma religião em que as pessoas acreditam falar com espíritos e os espíritos vêm falar de Jesus para elas. Mas na minha Bíblia diz que você não pode falar com gente que já morreu. A sua diz isso também? A minha Bíblia diz que você não deve de forma alguma falar com quem já morreu, porque quem já morreu não consegue falar com quem está vivo. Jesus diz isso em Lucas. Quem está morto não consegue se comunicar com os vivos. Então, quando eu chamo um morto para vir falar comigo, quem vem no lugar dele? Reflita sobre isso. Reflita. Quem vem falar com um vivo, fazendo-se passar por um morto? Se um morto não pode falar. Amém. Glória a Deus. Então nós nos entregamos a Jesus para que Ele seja agora o nosso Senhor e que a gente saia do poderio de Satanás. A mensagem que eu deixo hoje para todos nós é que nós devemos sair do senhorio de Satanás e nos entregar de fato a Jesus, com o coração crendo que Ele é Senhor, crendo que Ele é Filho de Deus e que ressuscitou dentre os mortos, e com a boca confessando, Ele é o meu Senhor. Me perdoe dos meus pecados, me dê uma vida nova. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Aleluia. É isso mesmo. Então, quando a gente se entrega a Jesus, Ele se torna o nosso Deus. Lucas, capítulo 17. Eu disse que a gente ia ler muito a Bíblia hoje, então afia o dedo aí. Lucas 17, verso 21 diz assim. Deixa eu abrir aqui a minha. Lucas 17, 21. 20, vamos ler do 20.
Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus ele não vai vir com a aparência exterior. Vocês não vão poder dizer, ó o reino de Deus ali, ou ó o reino de Deus aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é dentro do nosso coração. Enquanto o reino de Satanás hoje se manifesta na terra, e nós, embora estejamos na terra, não pertencemos a este mundo. Porque a nossa pátria hoje, se entregamos nossa vida a Jesus, a nossa pátria é no céu. Consegue compreender isso? Hoje, Satanás governa esse mundo. Porém, o reino de Deus chegou para os nossos corações. Quem é o rei do mundo hoje? O diabo. Mas quem é o rei daquele que se entregou a Jesus como Senhor? Deus. E embora estejamos no mundo, não pertencemos a este mundo, porque a nossa pátria hoje é uma pátria celeste. Por isso é importante você aceitar Jesus. Por isso é importante você se entregar a Deus para que Ele seja seu Salvador. Porque se você não confessar Jesus como seu Senhor, se você não se entregar a Jesus para que Ele seja o seu dono, você vai continuar nas garras do inimigo neste mundo tenebroso. Amém? Creia nisso. É isso que a palavra de Deus nos revela. A boa nova da salvação é isso, que embora o homem esteja preso no pecado, embora o homem esteja destinado à morte, a morte de Jesus nos substitui e nos dá uma vida nova. Nós não somos obrigados a permanecermos presos no governo do diabo. Porque quando nos entregamos a Jesus, nós entramos no reino de Deus e Ele vem para os nossos corações. E quem não tem Jesus nessa terra? E agora é uma pergunta um tanto capciosa. Quem não tem Jesus nessa terra, qual é a condição dele? Abra aí comigo em Efésios. Eu não vou falar para que você não jogue pedras em mim. Eu vou deixar que Eu vou deixar que a própria Bíblia fale, para que depois você não queira me culpar por alguma coisa. Efésios 2 vai dizer: a condição daquele que não tem Jesus, ele é filho de quem? Porque veja, e agora eu vou falar novamente. A religião tradicional acostumou-nos a colocar dentro de um pacote, de um balaio, assim como eles falam, Deus é um só. Deus não é um só, acabamos de ver pela Bíblia. E assim como a religião tradicional fala, todos são filhos de Deus, não são todos filhos de Deus. A palavra de Deus é clara em dizer que nem todo mundo que habita nessa terra é filho de Deus. Oxe, mas ele é uma pessoa tão boa, rapaz. Olha, não mente, não bebe, não anda em festa. Pense num caba bom. Ele é uma pessoa tão boa, é mesmo. Mas em Efésios, capítulo 2, nos versículos 2, ele diz bem assim, 2 e 3. Vamos do 1. Ele fala que Jesus, que Deus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em pecados. E aí no 2 ele diz: outro tempo, no tempo passado, vocês também andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes do ar, segundo o espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, entre os quais, verso 3, todos nós também estávamos e andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, pela nossa natureza, filhos da ira, como hoje os outros também são. Então não sou eu que estou dizendo, anote isso aí na sua Bíblia, marca esse versículo. Quem não é filho de Deus é filho da ira e filho da desobediência. É isso que está escrito na Bíblia. Quem não tem Jesus, por mais que seja uma pessoa boa aos olhos dos homens, ele está nas mãos do diabo. Efésios 2, verso 2 e 3, é chamado de filho da ira e é chamado de filho da desobediência. Todavia, em João, no capítulo 1, verso 12, está escrito que todo aquele que recebe a Jesus na condição de enviado por Deus, de filho de Deus, esse se torna também filho de Deus. João 1,12. Todos quantos o receberam Jesus, a estes foi dado o poder de serem feitos filho de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Só é filho de Deus quem aceitou Jesus. Quero te revelar isso. Se você nunca aceitou Jesus, se você sabe quem Deus é e sabe quem Jesus é,
mas nunca aceitou Jesus no seu coração para que ele seja seu dono e comece a governar a sua vida, você precisa fazer isso para que você se torne filho de Deus. E em 1 João, no capítulo 3, no verso 10, João é bem mais enfático em dizer isso. Ele fala: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ainda bem que eu tô lendo a Bíblia. Para você não jogar pedra em mim, não jogue pedra em mim, tá? Só escuta o que a palavra diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. E ele está falando aqui que o amor do tipo de Deus, e o amor do tipo de Deus só é dado àqueles que se tornam filhos de Deus. Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Sabemos que somos filhos de Deus porque nós ouvimos o Espírito Santo. Romanos em algum capítulo, algum versículo, é mais ou menos assim que está escrito, não me lembro agora. Mas todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, é assim que está escrito. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E todos aqueles que são de Deus têm o amor de Deus derramado em seu coração. Se eu não consigo amar ao meu irmão, se eu não tenho Deus no meu coração, melhor dizendo, se eu não tenho Deus no meu coração, eu não vou conseguir amar o meu irmão. E como é que eu sei que eu tenho Deus no meu coração? Se eu me entrego para Jesus ser o meu dono. É aí que o reino de Deus vem para o meu coração. Complexo? Talvez. Mas com um pouquinho de boa vontade a gente consegue entender, né, Rafael? Esse aqui é o cerne de hoje. É a nata da pregação de hoje. Que existem pessoas no mundo que ainda não são filhos de Deus. E que se você revisar a sua vida e perceber que você nunca fez uma aliança com Jesus, se você nunca se entregou para Jesus, mesmo que você saiba que Deus é bom, você precisa fazer isso. Para que você saia do poder do inimigo e venha para o poder de Deus, para o reino de Deus. E seja filho de Deus. E seja filho da promessa. Aleluia. Então, 1 João 3,10 diz que quem não é filho de Deus é filho do diabo. Ele é bem enfático em dizer isso, bem seco. Não é filho de Deus, é filho do diabo. Jesus chega para os fariseus e dizem: o pai de vocês é Satanás. Ele é bem mais radical. O pai de vocês é Satanás, porque eles disseram: não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: o pai de vocês é o diabo, porque ele é homicida e vocês também são. E se você não ama o seu irmão, João também vem aqui dizer que aquele que não ama o seu irmão é homicida. E se você não ama e não consegue perdoar o seu irmão, você está se colocando no mesmo lugar que o ímpio. Se você diz que é crente, se você carrega a sua Bíblia para onde você vai, se você prega, se você canta, se você louva na igreja, mas não consegue perdoar o seu irmão, você está na mesma condição de um filho do diabo. Então mude de vida. Procure se encher do amor de Deus para que você consiga perdoar as pessoas e perdoar de fato. Perdoar de fato. Não é perdoar de boca não, porque tem gente que fala: eu perdoo ele, mas não falo com ele mais. Isso não é perdoar. Porque se Deus chegasse pra gente e dissesse: eu perdoo você, mas também não falo mais com você, a gente tava lascado. No bom sentido da palavra. Igual uma pedra lascada, quando você bate duas pedras. Aula de história. Existe um período na história da humanidade chamado Idade da Pedra Lascada, em que o ser humano fazia faca batendo uma pedra na outra e pegava uma lasca. Isso quer dizer lascado, amém? Glória a Deus. Para depois você não estar dizendo aí que eu tô falando palavrão durante a pregação. Aleluia! Mas fique com essa palavra e receba essa palavra no amor. Se você não ama o seu irmão, se você não perdoa de verdade, você é comparado a um filho do diabo e é um homicida. Glória a Deus. Amém. Certo, então chegando agora no fim de nossa pregação, e aleluia, que horas agora, Rafael? Quanto tempo já tem? 40 minutos, a gente passou do tempo bom, não foi? 40 minutos? 45? Por aí, por aí. Estamos chegando no final. Conseguimos falar isso tudo em menos de 1 hora. E apesar de ser muita coisa, eu vou dizer pra você, vou colocar no YouTube, assiste no YouTube, revisa, porque é uma informação, é uma quantidade de informação muito grande. Mas vamos lá. Certo, então, se nós estudamos que existem vários deuses, vimos pela palavra que existem vários deuses no mundo, vimos pela palavra que existem pessoas que servem a esses falsos deuses, achando que eles são de fato deuses, infelizmente é o espírito de engano e é o espírito do anticristo que está no mundo desde que Cristo veio à Terra. Quem está no controle do mundo hoje? Quem é o Deus do mundo hoje? É o diabo. Isso está escrito em 1 João capítulo 5, verso 19. Diz aqui: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Simples. É puro, seco, não tem interpretação aqui, não tem margem para você interpretar. Sabemos que nós que temos Jesus somos de Deus, mas que todo o mundo
jaz no maligno. Não tem margem para interpretação. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer alguma coisa semelhante. Ele diz: o Deus deste século, o Deus do presente mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus, para que não seja revelados a ele a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos operando no mundo hoje um Deus que não é Jeová, que é o diabo, cujo objetivo é levar as pessoas à perdição, é enganar as pessoas para que elas não sirvam a Deus, cujo objetivo é se fingir de Deus para que pessoas o adorem, porque foi isso que fez ele sair do céu, em primeiro lugar. Ele queria se comparar a Deus, e ele não é. E ele é aquele que governa com mão de ferro a humanidade para destruí-la. E é por isso que esse mundo é uma bagunça. Se você olha para esse mundo, a bagunça que é, e vem me dizer que é o meu Deus que governa esse mundo, eu vou dizer, não tem como, porque o meu Deus não é bagunceiro desse jeito. Sabe como você sabe onde Deus governa? Quando você pega a sua Bíblia e lê Ezequiel, e quando você lê em Apocalipse como é o céu, você vê bagunça no céu? Você vê desordem no céu? Você vê morte no céu? Você vê doença, homicídio, roubo, terremoto, catástrofe, incêndio, fome? Tem isso no céu? Lê a sua Bíblia. Ezequiel fala do céu. Apocalipse mostra o céu de Deus. Paulo nem ousa dizer como é o céu de Deus. Mas é bagunçado o céu? E por que a terra é? Se Deus governasse a terra, ela seria bagunçada desse jeito? Não. Quem governa a terra hoje, o Deus do presente século, é o maligno. Aquele que engana os homens para que eles não se convertam, para que eles não conheçam a Deus, e aquele que governa a humanidade para levá-la para a perdição. E para matá-lo, né? Ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo de Satanás. Então, o nosso Deus não é bagunceiro. E nós lemos agora há pouco, logo no início da pregação, que ele não mente. Lembra disso? Agora sim. Vamos juntar o começo da palavra com o final. Deus não mente. E Deus não toma aquilo que ele dá. Porque os presentes que Deus dá são irrevogáveis, são sem arrependimento. Tendo eu falado, não vou cumprir? Números 23. Tudo que Deus fala, ele cumpre. E ele não mente. Então ele diz para o homem, a terra é sua. Acabou, a terra é do homem. E ainda que vocês permaneçam infiéis, eu permaneço fiel. É isso que ele diz para o povo de Israel. Ainda que o ser humano tenha dado a terra ao diabo, ainda que o ser humano tenha dado a terra ao inimigo, ela pertence ainda ao homem, mas está debaixo da tutela do diabo, porque o homem está debaixo da tutela do diabo. Certo? A humanidade, de uma forma geral. Então Deus não vai tomar a terra agora, porque ele deu para a humanidade. E a terra não vai ser tomada do homem enquanto não vier o julgamento da terra. Depois que a terra for julgada, aí sim, depois que vier o julgamento das nações, porque o nosso Deus ele não descumpre regras, aí a terra vai poder ser tomada da humanidade e, consequentemente, do diabo. Apocalipse diz isso. No capítulo 20 de Apocalipse, no verso 6, ele fala de finalmente o final dos tempos, quando vem a segunda vinda de Cristo para destruir e julgar as nações. E no verso 6 ele diz: bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, a terra hoje está na mão do diabo, mas vai vir o dia em que o reino de Deus, que está somente dentro de nossos corações, vai sair de dentro de nós e vai se espalhar por toda a terra. E vai começar aí o período chamado Reinado de Cristo, em que Cristo, como rei, vai se assentar em Jerusalém para governar todas as nações. E aqueles que têm parte com ele, os santos, que foram os que ressuscitaram na primeira ressurreição, e outro dia a gente fala sobre isso, porque é outro assunto, esses vão governar com Cristo durante esses 1000 anos. É aquilo que a gente chama de o milênio, né? O governo milenial de Cristo. E quando a gente estuda o final dos tempos, esse é o nome dado. Então hoje a terra pertence ao diabo. É isso que a gente tem que gravar hoje. Hoje a terra pertence ao diabo. Mas eu me entreguei como
servo para Jesus. Isso quer dizer que o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu coloquei ela debaixo do controle de Deus. Entende? Quem não tem Deus, quem não tem aliança com Jesus, está debaixo da aliança com o diabo, da obediência ao diabo. Mas eu, Vitor, você que já aceitou Jesus como seu Salvador, o diabo não tem mais lugar na sua vida. Quem governa a sua vida hoje é Deus, porque o reino de Deus já está dentro de você. Amém? Guarde isso, para você não pensar que você está sujeito às artimanhas do diabo. Não. Nós temos o escudo da fé, com o qual nós apagamos os dardos do maligno. Nós temos o Salmo 91 que nos promete que Deus vai nos proteger se nós fizermos dele o nosso esconderijo. A nossa habitação é o nosso Deus, então o diabo não pode nos tocar. O maligno não vos toca. É 1 João capítulo 1, vou ler aqui, é 1 ou é 2? Vamos abrir aqui, capítulo... Quem lembra comigo? Capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo porque foram perdoados os seus pecados. Pai, eu vos escrevo... Eita, aqui a Angélica riscou a Bíblia toda. Como é que eu vou ler? Eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Vocês não vão vencer o maligno. Na sua vida, se você já tem Jesus, você já venceu o maligno. Pai, eu vos escrevo, filhos, porque vocês conhecem o Pai. E no final do 14 ele diz: eu escrevi vocês, jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Guarde isso no seu coração, meu querido. O maligno já foi derrotado por Jesus na cruz. Agora, quem se entrega para Jesus toma parte nessa vitória. Nós já somos mais que vencedores em Cristo. Isso que quer dizer mais que vencedores, porque o diabo governa o mundo, mas em nossas vidas nós somos mais que vencedores. E é por isso que Paulo diz que quando a gente recebe o dom de ser justificado por Deus e a abundante graça de Deus, aí a gente começa a reinar em vida. Porque a gente não se sujeita mais ao governo do diabo. A gente não permite mais que o diabo faça o que ele quer na nossa vida. A gente não permite mais que o diabo traga as suas imundícies para a nossa vida. A gente não permite mais que o pecado tenha lugar em nossas vidas. Porque nós vencemos o maligno. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo. E aí a gente reina em vida com o poder do reino de Deus que habita em nós, o poder da ressurreição. Aleluia! Nós não podemos permitir que nossa vida seja como a vida do homem de fora da igreja. Nós não podemos permitir que nossa vida seja semelhante àqueles do século atual, aqueles que estão debaixo do governo do diabo. A nossa vida tem que ter algo de diferente. E é o poder de Deus que revela em nós quem Deus é. E aí agora eu vou pular para Atos capítulo 4. Vou pular não, vamos lá. Nós precisamos revelar quem Deus é em nossas vidas hoje. Amém? E eu quero mostrar para você algo que diz a respeito da criação, do que a gente vai fazer agora nessa terra. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai nos dizer qual é a situação da criação hoje. Agora que eu sei que eu não sou mais governado pelo diabo, agora que eu sei que se eu me entrego para Jesus para que ele seja o meu dono, o diabo não tem poder sobre mim, agora que eu sei que eu já venci o maligno, o que eu vou fazer nessa terra? Porque o mundo jaz no maligno, eu não. Mas então o que eu vou fazer? Romanos capítulo 8, verso 19, Paulo diz claramente para nós: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, todo esse mundo que jaz no maligno está esperando que você, que se chama filho de Deus, faça alguma coisa. Está esperando que você, que se diz cristão, faça alguma coisa. Ele diz no verso 21 que a esperança da criação que também a criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação hoje geme e está juntamente com dores de parto até agora. E ele diz que nós também estamos gemendo com dores de parto até que o nosso corpo seja transformado, até que Jesus volte. Essa é a nossa esperança. Mas agora nós temos a terra toda esperando que eu e você façam alguma coisa. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, a nossa vida não pode ser conforme conforme o homem mundano deste século. A nossa vida tem que transparecer alguma coisa diferente. Você pode dar um amém? Você pode dar um amém? Glória a Deus, glória a Deus. Dê um amém você também aí. A nossa vida tem que ser diferente da vida das pessoas que não têm Deus. Se eu olho para um cristão e eu não vejo diferença no comportamento dele de um ímpio, meu amado, tem alguma coisa errada. Se eu olho para uma pessoa que diz que ama a Deus e o comportamento dela é igual àquele que não tem Deus, tem alguma coisa errada. Se eu sou mais
Se um ímpio consegue ser mais honesto do que eu, que sou crente, tem alguma coisa errada. Se um ímpio consegue ser mais generoso do que eu, que sou crente, tem alguma coisa errada. Se um ímpio consegue ser mais obediente às leis do que eu, que sou crente, tem alguma coisa errada. Olha só. Até a menina aqui, como é o nome dela? A Lesker, concordou com a gente. Se eu faço da minha vida algo que não resplandeça quem Jesus é, eu estou vivendo de forma errada. Essa foi a mensagem para os crentes. Atos capítulo 4, verso 24 a 31, vai falar a respeito da igreja que estava reunida logo no começo, em que quando os homens quiseram destruir a igreja, eles oraram a Deus e disseram: Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus criador do céu e da terra. Sabemos que o Senhor é o Deus todo-poderoso, mas olha o que eles estão fazendo aí. Estão nos ameaçando. E a gente sabe, Pai, que isso ia acontecer, porque a sua palavra já diz que isso ia acontecer. Que eles se levantam e vêm contra nós, que eles vêm bramindo as nações contra o teu servo, conforme eles entregaram Jesus para ser crucificado. Mas hoje, Pai, aí eles dizem: hoje, Senhor, faça uma coisa por nós. Eles não disseram: nos livre disso. Eles não disseram: nos livre da perseguição. Eles disseram: Senhor, hoje nos dê ousadia para que a gente possa pregar muito mais a sua palavra, e venha conosco, Senhor, manifestando com sinais e maravilhas a veracidade de nossa pregação. Agora, o que você tem feito para manifestar a glória de Deus na vida daqueles que estão à sua volta? O que você tem feito para deixar a sua luz resplandecer onde você está? O que você tem feito para mostrar quem Deus é na sua vida? As suas falas são falas de derrota? Você tem dado glórias a Deus ou tem dado glória ao diabo? Você tem manifestado e louvado a Deus pelos seus feitos ou você tem dado glória ao diabo? Você tem falado quem Deus é e o que ele faz na sua vida, ou você tem falado quem o diabo é e o que ele faz na sua vida? As pessoas ao verem você, elas vão ter um testemunho de quem é Jesus, ou elas vão ver só mais um? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. É isso. Nós precisamos ter a consciência de quem nós somos em Deus e de quem Deus é em nós e de quem é o mundo para as pessoas que estão lá fora, para que a gente possa ir lá e resgatar o pecador do mundo. Agora eu falo, e eu sempre vou falar isso, se você ama a Deus, digamos que você é uma pessoa que ama a Deus, que sabe quem Deus é, e conforme nós vimos aqui, você só precisa aceitar Jesus como seu Salvador para que você saia do poder de Deus. Essa é uma verdade, meu amado e minha amada, que você não pode esquecer. Você precisa se entregar a Jesus para que Ele seja o seu dono, para que você saia do senhorio do inimigo, para que você saia do poder do diabo e se torne filho de Deus. Nós lemos isso durante toda essa pregação. O mundo jaz no maligno, mas a minha vida que estou em Cristo, Ele não pode tocar. E é necessário que você, que conhece a Deus, sabe qual é a bondade de Deus, se entregue a Jesus. Como? Você primeiro vai crer no seu coração que Ele é real, que Ele é filho de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos. E depois você vai abrir sua boca e vai dizer: eu me entrego para Jesus para que Ele seja meu dono. E a partir daí você vai começar uma nova vida com Deus. Você vai pedir ajuda a Deus para ser conforme Ele é. Você vai ler sua Bíblia porque a palavra é o pão do homem espiritual. Você vai andar conforme a Bíblia. Você vai respeitar o que a Bíblia diz. Você vai cumprir o que a Bíblia diz, especialmente o Novo Testamento que foi feito para a igreja. Você vai congregar em algum lugar. Você vai fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer. Essa é a nova vida em Jesus. Amém? Você vai conseguir amar e perdoar as pessoas. Isso é muito importante. Aleluia. Essa é a mensagem de hoje. Glória a Deus. Quanto tempo foi, Rafael? 1 hora. Conseguimos em 1 hora. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. É isso, meus amados. Vou até fechar minha Bíblia, porque senão não acaba nunca. Essa é a palavra. O nosso Deus, Ele é Deus sobre qualquer outro que se chame Deus. O nosso Deus nos deu uma nova vida e nos colocou dentro de nós o seu reino. Nós hoje, em Cristo, somos filhos de Deus e o maligno não pode nos tocar. E por isso nós precisamos manifestar o Evangelho a toda criatura, porque é vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que o máximo possível de pessoas saiam do poderio do diabo. Amém? Então Deus está no controle da sua vida se você entregou sua vida a Deus.
Se você não fez isso ainda, você precisa fazer. Essa é a palavra de hoje. Amém? Sejam todos abençoados na prática dessa palavra.